Capítulo 31, no qual o sábio cordovês conta uma lenda. Os três noivos de Daizé. O problema dos 5 discos. Como Beremiz reproduziu o raciocínio de um noivo inteligente. Curiosa opinião de um sheik iemenita que não entendeu o problema. Masudi, o famoso historiador árabe, nos 22 volumes de suas obras, fala dos 7 mares, dos grandes rios, dos elefantes célebres, dos astros, das montanhas, dos diferentes reis da China e de 1000 outras coisas. E não faz a menor referência ao nome de Daizé, filha única do rei Cassim, o indeciso. Não importa. Apesar de tudo, Daizé não ficará esquecida, pois entre os manuscritos árabes foram encontrados mais de 400.000 versos, nos quais centenas de poetas louvam e exaltam os encantos e predicados da famosa princesa. A tinta gasta para descrever a beleza dos olhos de Daizé, transformada em azeite, daria para iluminar a cidade do Cairo durante meio século. É exagero, direis. Não admito exagero, ó irmãos dos árabes. O exagero é uma forma disfarçada de mentir. Passemos, porém, ao caso que nos interessa. Quando Daizé completou 18 anos e 27 dias de idade, foi pedida em casamento por 3 príncipes, cujos nomes e tradição perpetuou: Aradim, Benefir e Camozã. O rei Cassim ficou indeciso. Como escolher entre os 3 ricos pretendentes aquele que deveria ser o noivo de sua filha? Feita a escolha, a consequência fatal seria a seguinte: ele, o rei, ganharia um genro, mas em troca adquiriria 2 rancorosos inimigos. Péssimo negócio para um monarca sensato e cauteloso, que desejava viver em paz com seu povo e seus vizinhos. A princesa Daizé, consultada afinal, declarou que se casaria com o mais inteligente dos seus apaixonados. A decisão da jovem foi recebida com grande contentamento pelo rei Cassim. O caso, que parecia tão delicado, apresentava uma solução muito simples. O soberano árabe mandou chamar os 5 maiores sábios da corte e disse-lhes que submetessem os 3 príncipes a um rigoroso exame. Qual seria dos 3 o mais inteligente? Terminadas as provas, os sábios apresentaram ao monarca minucioso relatório. Os 3 príncipes eram inteligentíssimos. Conheciam profundamente matemática, literatura, astronomia e física. Resolviam complicados problemas de xadrez, questões sutilíssimas de geometria, enigmas arrevesados e charadas obscuras. Não encontramos artifício, concluíram os sábios, que nos permitisse chegar a um resultado definitivo a favor deste ou daquele. Diante desse lamentável fracasso da ciência, resolveu o rei consultar um derviche que tinha fama de conhecer a magia e os segredos do ocultismo. O sábio derviche disse ao rei: só conheço um meio que vai permitir determinar o mais inteligente dos 3. É a prova dos 5 discos. Façamos, pois, essa prova, concordou o rei. Os 3 príncipes foram levados ao palácio. O derviche, mostrando-lhes 5 discos de madeira muito fina, disse-lhes: aqui estão 5 discos, dos quais 2 são pretos e 3 brancos. Reparai que eles são do mesmo tamanho e do mesmo peso, e só se distinguem pela cor. A seguir, um pajem vendou cuidadosamente os olhos dos 3 príncipes, deixando-os impossibilitados de distinguir a menor sombra. O velho derviche tomou então, ao acaso, 3 dos 5 discos, e pendurou-os às costas dos 3 pretendentes.
Disse então o derviche: cada um de vós tem preso às costas um disco, cuja cor ignora. Sereis interrogado um a um. Aquele que descobrir a cor do disco que lhe coube por sorte, será declarado vencedor e casará com a linda Daizé. O primeiro a ser interrogado poderá ver os discos dos 2 outros concorrentes. Ao segundo será permitido ver o disco do último, e este terá que formular a sua resposta sem ver coisa alguma. Aquele que der a resposta certa, para provar que não foi favorecido pelo acaso, terá que justificá-la por meio de um raciocínio rigoroso, metódico e simples. Qual de vós deseja ser o primeiro? Respondeu prontamente o príncipe Camuzã: quero ser o primeiro. O pajem retirou a venda que cobria os olhos do príncipe Camuzã, e este pôde ver a cor dos discos que se achavam presos às costas dos seus rivais. Interrogado em segredo pelo derviche, não foi feliz na resposta. Declarado vencido, foi obrigado a retirar-se do salão. Camuzão viu 2 dos discos e não soube dizer com segurança qual a cor do seu disco. O rei anunciou em voz alta, a fim de prevenir os 2 outros: o jovem Camuzã acaba de fracassar. Quero ser o segundo, declarou o príncipe Benefer. Desvendados os seus olhos, o segundo príncipe olhou para as costas do terceiro e último competidor e viu a cor do disco. Aproximou-se do derviche e formulou em segredo a sua resposta. O derviche sacudiu negativamente a cabeça. O segundo príncipe havia errado e foi logo convidado a deixar o salão. Restava apenas o terceiro concorrente, o príncipe Aradim. Este, logo que o rei anunciou a derrota do segundo pretendente, aproximou-se com os olhos ainda vendados do trono e declarou em voz alta a cor exata de seu disco. Concluída a narrativa, o sábio cordovês voltou-se para Beremiz e interrogou-o. O príncipe Aradim, para formular a resposta certa, arquitetou um raciocínio rigorosamente perfeito. Esse raciocínio levou-o a resolver com absoluta segurança o problema dos 5 discos e conquistar a mão da formosa Daizé. Desejo, pois, saber qual foi a resposta do príncipe Aradim, como ele descobriu com precisão de um geômetra a cor de seu disco. De cabeça baixa, refletiu Beremiz durante alguns instantes, e depois, erguendo o rosto, passou a discorrer sobre o caso com desembaraço e segurança, e disse: o príncipe Aradim, herói da curiosa lenda que acabamos de ouvir, respondeu certamente ao rei Cassim, pai da sua amada: o meu disco é branco. E ao proferir tal afirmação, tinha certeza lógica de que estava dizendo a verdade: o meu disco é branco. E qual foi o raciocínio que ele fez para chegar a essa conclusão certa e infalível? O raciocínio do príncipe Aradim foi o seguinte: o primeiro pretendente, Camuzã, antes de responder, pôde ver os discos que haviam sido colocados em seus rivais. Viu esses 2 discos e errou. Convém insistir. Dos 5 discos, 3 brancos e 2 pretos, Camorã viu 2 e, ao responder, errou. E errou por quê? Errou porque respondeu por palpite na incerteza. Ora, se ele tivesse visto em seus rivais 2 discos pretos, não teria errado, não ficaria em dúvida e diria logo ao rei: veja em meus competidores 2 discos pretos, e como só há 2 discos pretos, o meu é forçosamente branco. E com essa resposta teria sido declarado vencedor. Mas Camuzã, o primeiro noivo, errou. Logo, os discos que ele viu não eram ambos pretos. Ora, se esses discos vistos por Camuzã não eram ambos pretos, só há 2 hipóteses.
Primeira hipótese, Camozan viu 2 discos brancos. Segunda hipótese, Camozan viu um disco preto e outro branco. De acordo com a primeira hipótese, refletiu Aradim, o meu disco era branco. Resta apenas analisar a segunda hipótese. Vamos supor que Camozan tenha visto um disco preto e outro branco. Com quem estaria o disco preto? Se o disco preto estivesse comigo, raciocinou Aradim, o segundo pretendente teria acertado. Com efeito, o segundo noivo da princesa teria feito o seguinte raciocínio. Vejo no meu terceiro competidor um disco preto. Se o meu também fosse preto, o primeiro candidato Camozan, ao ver 2 discos pretos, não teria errado. Logo, se ele errou, poderia concluir o segundo candidato, o meu disco é branco. Mas que ocorreu? O segundo pretendente também errou, ficou na dúvida. E ficou na dúvida por ter visto em mim, refletiu Aradim, não um disco preto, mas um disco branco. Conclusão de Aradim, de acordo com a segunda hipótese, o meu disco também é branco. Foi esse, concluiu Beremiz, o raciocínio feito por Aradim para resolver com segurança os problemas dos 5 discos e declarar ao derviche, o meu disco é branco. O sábio cordovês, tomando logo a seguir da palavra, declarou ao califa, num ímpeto de irreprimível admiração, que a solução dada por Beremiz ao problema dos 5 discos havia sido completa e brilhantíssima. O raciocínio formulado com clareza e simplicidade apresentava-se impecável para o geômetra mais exigente. Assegurou ainda o cordovês que as pessoas ali presentes no rico divã do rei haviam em sua totalidade compreendido o problema dos 5 discos e que seriam capazes de repeti-lo mais tarde para qualquer caravaneiro do deserto. Um sheik iemenita, que se achava na minha frente sentado numa almofada vermelha, tipo moreno, mal encarado, cheio de joias, murmurou ao amigo, oficial da corte, que se achava ao seu lado. Está ouvindo o capitão Sayeg? Afirma esse pândego, lá da Córdova, que todos nós aqui entendemos essa história de disco preto e disco branco. Duvido muito. Eu, por mim, confesso, não entendi nada. E acrescentou, só mesmo um derviche cretino teria essa ideia loucada de pregar disco preto e branco nas costas dos 3 noivos. Não acha? Não seria mais prático promover uma corrida de camelos no deserto? O vencedor seria o escolhido e estaria tudo acabado, não acha? O capitão Sayeg não respondeu. Parecia não dar a menor atenção ao iemenita, de poucas luzes, que se achava acertado resolver o problema sentimental com corridas de camelo no deserto. O califa, com ar afável e distinto, declarou Beremiz vencedor da 6ª e penúltima prova do concurso. Teria o nosso amigo calculista o mesmo êxito na prova final? Seria coroado com o mesmo brilhantismo? Ora, só Alá sabe a verdade. Mas afinal, as coisas pareciam correr à medida dos nossos desejos.